Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens, que é uma série muito desafiadora para mim, por tantos assuntos tensos, mas eu creio que é uma série também muito necessária para a gente saber como a gente deve viver nos dias atuais. E a gente vive num mundo plural. O que significa um mundo plural? Significa que é um mundo que tem tudo para todo mundo. Tem gente com opinião para tudo. Tem gente com gosto para tudo. Tem gente que se encaixa em tudo. Você fala assim, eu acho alguém que gosta... Vou dar um exemplo, tá? Espero que vocês continuem me amando. Eu, por exemplo, várias noites antes de dormir, gosto de ver vídeo de extração de cravos no rosto, e fico dormindo, e durmo assistindo uma pessoa lá no Vietnã arrancando cravos do rosto de uma outra pessoa. É uma delícia. É relaxante. Tem gente que gosta de ver unha encravada sendo tirada. Esse eu não gosto. Tem gente que gosta. A gente tem tudo para todos. Numa cidade como São Paulo, você fala assim, não é possível... sei lá, você pensa a coisa mais inusitada, tem alguém que já pensou, e mais do que isso, às vezes tem um fã-clube, tem um grupo, tem alguém que curte, que gosta, que assiste, que acompanha, né? Hoje eu estava ouvindo assim, uma live de futebol, e aí o cara estava falando, no nosso aplicativo você pode assistir o campeonato japonês, e eu fiquei pensando, quem que assiste campeonato futebol do Japão? Mas deve ter gente que é especialista em campeonato japonês aqui no Brasil, né? Porque tem tudo para tudo. Eu estou dando exemplos fúteis, mas para dizer o seguinte, nós temos opinião para tudo. Cá entre nós temos gente em pleno século XXI que acredita que a Terra é plana. Gente que acredita, com todas as evidências, que o homem não foi na Lua, que aquilo ali é uma invenção, que aquilo ali é uma situação. E nós temos de tudo para todos. E às vezes, nesse mar de ideias, a gente se perde. E a grande pergunta, a pergunta que é a pergunta tema da nossa mensagem nessas 9 reflexões é: como que o cristão deve viver nesse mundo? Ih, vocês não estão vendo o slide, eu estou aqui botando o slide mó bonitinho, vocês não estão vendo, peraí, não. Agora sim, agora eu vou deixar vocês verem o slide bonitinho. A grande pergunta é: como que o cristão deve viver num mundo plural? Como que a gente se posiciona no meio desse tanto de ideia? Por quê? A gente já parte de um pressuposto, na verdade as pessoas já partem de um pressuposto de que o cristão é alguém retrógrado, que com a mente lá na Idade Média, e alguém intolerante. Alguém que quer... Eu sempre me lembro, uma vez nos Simpsons, o famoso desenho Os Simpsons, o Homer e a Marge têm um vizinho chamado Ned Flanders, que é um fanático religioso, que representa muito a cabeça de alguns fanáticos religiosos, que na época, ali nos Estados Unidos, um chamado Bible Belt, né? No cinturão da Bíblia, e que no Brasil hoje já existe esse tipo de gente também, existe um grupo nesse sentido, né? Desses ultraconservadores e tal. E aí alguém pergunta para ele assim, eu acho que é o próprio Homer que fala para ele, ô Flanders, o que é ser cristão? Aí ele fala, ser cristão é dizer que todo mundo está errado e todo mundo vai para o inferno. Né? Que é aquela ideia que eu estou certo e você vai se dar mal, você vai para o inferno, você vai morrer e vai viver eternamente condenado no caldeirão de fogo, lá com Satanás no tridente te cutucando. E aí, a grande pergunta para nós, e eu espero que eu esteja falando com cristãos que querem ser equilibrados, que querem ter bom senso, que querem ter uma conversa saudável, a grande pergunta é, e como que eu vivo nesse mundo como cristão? Honrando a minha fé, honrando o meu Senhor, mas também não sendo um chatonildo intolerante, ou um passapano que está tudo bem. Né? Como que a gente consegue manter a nossa confiança integral no Evangelho e respeitar as pessoas? Porque parece que essas duas coisas não andam juntas. Quem respeita o Evangelho, quem mantém o Evangelho, é um sem educação, que às vezes desrespeita, que às vezes fala coisas assim, sabe, deselegantes.
E quem tenta respeitar, parece que às vezes esqueceu do que é o evangelho, e vive um outro evangelho, e abre mão, e fala, tá tudo bem, né? Se a gente olha para a forma como os cristãos têm se relacionado com esse mundo plural, parece que a gente tem dois extremos, e cá entre nós, os extremos são bem ruidosos. Às vezes os extremos são a minoria da população, mas é uma minoria que faz barulho nas redes sociais. Aí parece que o quê? Que é muito mais. Parece que a coisa amplifica. Sabe aquela coisa do megafone, que às vezes é uma coisinha, mas você bota ali um megafone, parece que a voz amplifica. Você fala, não, deve ter um monte de gente. Deve ser muita gente. Sabe, lembra a história de Gideão? A estratégia de Gideão? O que Gideão fez? Ele pegou os cântaros para parecer o quê? Que tinha muito mais soldado do que tinha. E às vezes parece que a gente, no mundo de hoje, a gente olha para essas pessoas e fala, nossa, deve ser uma multidão. Quem tem Twitter? Twitter é a rede social menos saudável que existe no mundo. Inclusive, tem muita gente que abriu mão. Essa semana eu vi o Thiago Leifert falando sobre o Twitter. Thiago Leifert, grande comunicador, uma pessoa ele falou, abri mão. Não tem, porque ele gosta de conversar com as pessoas, de ler. O Fábio Porchat, esses dias, viu uma entrevista dele que ele fala assim, eu faço questão de ler. Aí o entrevistador fala para ele, Porchat, eu não acredito. Ele fala, não, eu vou lá. O cara me xingando, falando, esse Porchat, não sei. Aí ele fala, eu vejo foto dele abraçando a mãe, abraçando. E aí ele fala, eu fico com dó dessas pessoas. Porque no fim, na internet, ali no Twitter, é terra de ninguém. Gente, quem tem Twitter sabe do que eu estou falando. É um absurdo, assim, você descrê da humanidade. Só que são pessoas barulhentas. É uma bolha que, de repente, parece que é muita gente. E aí, nesses dois extremos, olha como a gente tem, né? De um lado, desse lado, aqueles que abriram mão das suas convicções. Se você não entendeu a ilustração, ali, aqui na frente, em cinza, é a Bíblia. Então, as pessoas recortando, por quê? Porque precisa passar no muro. Então, se você ficar com todas as suas convicções das Escrituras, você não passa no muro. O que você faz? Você recorta aqui, abre mão ali. Falar não é bem assim. Esse texto não significa bem assim. A tradução está errada. Ressurreição não é bem ressurreição. Significa que Jesus ressuscitou no nosso coração. É que eu não vou dar nomes, mas aqui em São Paulo, recentemente, um ícone evangélico dos anos 90 falou isso. Publicamente, está gravado, documentado, publicado. Jesus não ressuscitou fisicamente. Significa que no coração dos discípulos ele ainda vivia. Não é que o mundo foi criado por Deus, assim, a gente tem que entender, a coisa é um pouco... E aqui eu não estou querendo dizer que a gente tem que crer que o mundo foi criado em 7 dias de 24 horas. Eu até acho que não, tem muita discussão sobre isso, e discussão de gente que ama o Senhor, que ama a palavra, e que entende de ciências e de coisa. Mas aí a pessoa começa, não, veja bem, a coisa não é bem assim, aquilo ali, imagina, Mar Vermelho se abrir, não foi bem isso. É que houve um terremoto, e aí de repente o mar se... A pessoa começa a procurar coisas para encaixar, para passar, para falar, olha, ele é bacana. E do outro lado, então, né, esses daqui desse lado deixam de crer nas Escrituras como autoridade final. Eles passam a acreditar que as Escrituras contêm mitos, e esses mitos têm uma função. Quem criou isso, o pai da teologia liberal, é um alemão chamado Schleiermacher. E Schleiermacher dizia que o importante não é o fato em si, o importante é o sentimento que aquele mito cria em você. Então não interessa se Jesus ressuscitou ou não ressuscitou, o importante é você acreditar que Jesus ressuscitou. Isso até parece bonito, mas ao longo do tempo a coisa vai, e de repente você olha para algumas pessoas e fala, opa, esse evangelho, como diria o apóstolo Paulo, é outro evangelho. É outra coisa. Mas essas pessoas estão dando entrevista toda hora, são super elogiadas, nossa, que pessoa tolerante, olha que cabeça boa, olha como essa pessoa... Por quê? Porque ela está replicando o discurso que está por aí no streaming, na grande mídia. E do outro lado, nós temos um outro extremo, que são as pessoas que são apegadas à ortodoxia. O que é ortodoxia? As doutrinas corretas. A pessoa, ela acredita certo. Ela sabe que Deus é Pai, poderoso, o que a ressurreição significa, o que o novo nascimento é. Só que o que acontece? Ela passa do ponto, como os fariseus, e ela passa a amar mais a sua tradição do que o Deus da tradição. Aí a pessoa, entre
amar a Deus ou amar o que ela acredita, ela fica com o que ela acredita. E aí, na prática, essa pessoa vira aquilo ali, ó, viva numa bolha. Eu falo que ser criança evangélica nos anos 90, rapaz, foi uma coisa traumática na minha vida. Quem tinha filho, ou quem foi criança nos anos 90, adolescente, era uma coisa assim absurda. Cada semana você tinha que se atualizar. E não tinha internet tão fácil para você se atualizar. O que era do capeta, o que não podia. O que podia. Então, o perfume tal podia. Na semana seguinte já não podia mais, porque descobriram que o dono da empresa dava dízimo para a igreja de Satanás. Eu não sei quem que descobriu essas coisas, também tem esse problema, né? O filme tal, nossa, a música, eu lembro que uma vez falaram, olha essa música, e a gente amava, era uma música famosa dos anos 90. Não, quando gravaram, tinha um coral satânico atrás, cantando maldições, e eu falava, gente, onde vocês viram isso, pelo amor de Deus? Né? Mas a gente acreditava nessas coisas. E aí, o que se faz? Um bom cristão, um cristão nota 1000, você se afasta do mundo. Então você não vai na festinha do mundo, você não conversa com gente do mundo, você não usa a bebida do mundo, você não usa a roupa do mundo. Aí, na prática, a gente vive numa bolha. Quem já viu aquele filme, eu acho ele genial, mas o filme dele é assim, ou você ama ou você odeia. Os filmes dele, que é o M. Night Shyamalan, né, que é o Sexto Sentido, a Dama da Água, ele fez mais um recente agora. É esse que eu quero falar. A Vila, quem não viu esse filme, vale assistir. A pessoa vai ficando um jeito. O que eles fazem? Vocês já viram esse filme, né? O que eles fazem? Olha, a gente aqui, o mundo está muito difícil, o mundo está muito complicado. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma comunidade só nossa, só gente, como a gente ouve por aí, né, no Brasil de hoje, só gente de bem, só gente top. Vamos botar aqui nessa comunidade, e aí o mal vai ficar lá fora, a violência vai ficar lá fora. E tem muita gente que acha que a coisa funciona assim, né? Os Mormons, durante muito tempo, começaram com essa ideia, né? Nós vamos fazer uma comunidade só de gente salva, só de gente redimida. Onde? Em Sião, só que Sião fica em Utah, nos Estados Unidos. Não fica no Monte Sião, em Jerusalém. Né? O Joseph Smith teve a revelação de que ali era o lugar. E aí você fala, tá, então eu vou fazer uma escola cristã, eu vou estudar com gente crente, eu vou trabalhar com gente crente, eu vou andar no carro com gente crente, no meu Uber tem que ser crente, né? Tudo tem que ser cristão. E a gente anda com um raio, assim, tentando eliminar os não cristãos. E engraçado que a gente não olha para o não cristão como um campo missionário. A gente olha para o não cristão como uma ameaça. E aí, quando você olha para alguém não cristão como uma ameaça, tem alguma coisa muito errada com o nosso coração. E aí, o que eu quero propor nessa série é que a gente pense o seguinte, a gente tem que enxergar o mundo do jeito que Deus enxerga. Como que Deus olha para o mundo e como Deus quer que eu e você enxerguemos o mundo. E aqui tem um óculos, eu não uso óculos porque, pela graça do Senhor, inventaram lente de contato que eu uso há 20 anos, 21 anos. Desde os meus 16 que eu uso lente de contato, mas eu sou míope muito, né? Mas aqui tem várias pessoas de óculos. O que o óculos faz? A gente enxerga o mundo através daquelas lentes. Eu quero propor o seguinte, como que a gente deve enxergar o mundo do jeito que Deus quer que a gente enxergue? Como que a gente deve olhar para as coisas do jeito que Deus quer que a gente olhe? Não com a lente que os extremos ficam gritando para a gente olhar. Mas qual é o equilíbrio que Deus quer que a gente enxergue? Isso se chama cosmovisão cristã. O que é cosmovisão? Cosmo, mundo, visão. Visão de mundo. Como você processa a informação? Como que você entende as coisas? Como que você recebe as notícias? Como que você devolve as coisas para as pessoas? E aqui é uma coisa interessante. Todo mundo tem uma cosmovisão. Saiba ou não. Esteja consciente ou não. Todo mundo. Você sabe por que eu estou dizendo isso? Você fala assim, mas eu nunca estudei sobre isso. Mas quando você escuta alguma coisa, você fala, isso é mentira. Eu não concordo. Por que você não concorda? Porque você tem em você um fundamento que você acha aquilo verdadeiro ou não. Você tem uma visão de mundo. Às vezes você escuta certas coisas que te incomodam, que te deixam revoltado. Por quê? Porque você tem uma visão de mundo. Não sei se eu adorava, faz tempo que eu não ando de ônibus, mas eu adorava andar de ônibus. Porque eu ficava sozinho, né? E aí eu ficava ouvindo o papo dos outros.
Você ficava ouvindo, às vezes aquela pessoa que você fala assim, não desce nesse ponto não, que eu quero saber como essa história termina, né? Tem várias histórias que eu nunca soube o final, e Deus, amém, Deus sabe. Mas a pessoa, é muito engraçado, gente, as pessoas são muito engraçadas, né? As pessoas falam assim, não, minha filha, porque Deus não vai permitir isso não. E assim, uns absurdos. E a pessoa, não, mas Deus sabe, viu? Deus está do teu lado. E aquelas conversas que você fala, cara, qual que é a visão de mundo dessa pessoa? Para a pessoa achar que isso é de Deus. Para a pessoa achar que isso está certo. Nós vivemos, eu até mencionei semana passada, 2 situações absurdamente dolorosas no país, de abuso, de vidas de crianças. E nas 2 situações que são muito diferentes, embora muito parecidas, com finais muito diferentes, as pessoas destroem, acabam com a vida das pessoas. E aí você fala, que tipo de visão de mundo permite que a pessoa ache que ela está fazendo bem, que ela está certa, que ela tem razão? O que está dentro dela que levou ela a chegar nessa conclusão? Deus tá. Gente, a gente não precisa ir longe. Quantos absurdos. Vamos reconhecer as nossas falhas como igreja, historicamente. Quantos absurdos foram cometidos e são cometidos em nome de Deus? Na história, quanta violência, quanta manipulação, quanto abuso, quanto tudo. Isabel de Castela, a rainha, La Reina, né, como se diz lá na Espanha, aliás, tem uma série maravilhosa sobre ela, mas ela acreditava que matar judeus ela estava fazendo bem. E ela instaurou a Inquisição espanhola, porque disseram para ela que os judeus mataram Cristo. Então ela estava matando os inimigos de Cristo. Ela estava sendo uma amiga de Deus. O Papa fala para ela, não é porque ela dava milhões em ouro para o Vaticano, é porque ela estava sendo uma amiga de Deus. E ela acreditava que ela era amiga de Deus, matando gente a rodo, exterminando os judeus, no que Hitler depois viria a fazer, no Terceiro Reich. E essas pessoas acham que Deus está com elas. Então, a grande pergunta é, como que a gente pode entender a nossa cosmovisão? E aí que está, porque a nossa cosmovisão, ela é tácita. O que significa essa palavra? Significa que ela não é formalmente expressa, ela está implícita. Ela está aqui, a gente não para pensar. Mas olha o que faz a nossa cosmovisão. A gente tem uma série de fatores. O local onde nascemos, as pessoas com as quais convivemos, a família onde nós crescemos, os amigos que nós temos. É o famoso ditado popular, me diga com quem andas, eu te direi quem és. As experiências que nós tivemos na vida. Tudo isso forma um tipo único de pessoa. Que somos com uma visão de mundo muito única. E aí, ao enxergarmos o mundo do jeito que Deus enxerga, eu creio que nós seremos firmes no fundamento do Evangelho, mas, ao mesmo tempo, a gente vai expressar o amor e a justiça de Deus. A gente vai conseguir ser firme no que Deus quer que a gente seja firme, ao mesmo tempo que a gente vai estender amor quando Deus quer que a gente estenda amor, e a gente vai testemunhar do juízo de Deus quando Deus quer que a gente testemunhe desse juízo, né? Expressando a Cristo e testemunhando sobre Cristo. E aí nós temos vários estudiosos de cosmovisão cristã, e aqui não é um curso de cosmovisão cristã, embora eu dê curso de cosmovisão cristã, nós temos James Sire, Michael Gorin, até anotei, Francis Schaeffer, Nancy Pearce, entre tantos outros estudiosos, mas eles falam alguma coisa que é bem simples da gente entender. E eles dizem o seguinte, olha, a gente analisa a cosmovisão das pessoas em 4, tem uns que colocam em 3, porque juntam esses 2 aqui, e alguns falam em 4. Quando a gente pensa nesses pilares, a criação, a queda, a redenção, que às vezes já está junto à ideia de restauração, ou redenção e restauração. O que significa isso? Criação. Na verdade, gente, são as grandes perguntas da vida. São as grandes perguntas fundamentais de todos nós. Qualquer ser humano, do Japão até, sei lá, qualquer outro lugar do mundo, a Patagônia, todos temos questões fundamentais como seres humanos. E as grandes perguntas, então, criação. A pergunta, como eu fui criado? Como que o mundo foi criado?
Qual que é o meu propósito no mundo? Para que eu existo? Para que eu estou aqui? Aí, então, quando você responde, foi Deus que criou o mundo, isso traz uma série de pressupostos. Foi, como nós falamos semana passada, foi Deus que me criou. Isso traz uma série de pressupostos. Eu existo para a glória de Deus. Isso traz uma série de pressupostos. Se a pessoa acha que o mundo foi criado aleatoriamente, numa explosão de gases, e cá entre nós, eu não estou dizendo que não possa ter sido, tem cristãos que defendem, eu estou dizendo que não existe o controle de Deus. Estava lá um monte de elemento numa água lá, de repente veio um fogo, explodiu, virou, de repente, pum, virou um bicho, virou uma molécula. Você não tem propósito na vida? Porque a molécula tem um propósito na tua vida? O acaso, como cantaria, né? O acaso vai me proteger. Será que a gente acredita nisso na filosofia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar? Né? Traz outros pressupostos. Traz outras respostas. Existem por aí os nihilistas. O que são os nihilistas? Os nihilistas são pessoas que não creem em nada. A maior parte se suicida, porque eles não creem nem no próprio pensamento. Eles falam, o fato de eu estar questionando não existe. Quem já viu um filme ou um livro bem famoso na cultura geek, na cultura nerd, chamado Guia do Mochileiro das Galáxias, o Douglas Adams, que é o escritor, ele se suicidou. E ele era nihilista. A nave, que é tipo a nave do Star Wars, do Guia do Mochileiro das Galáxias, ela se move num combustível de improbabilidade. Tudo que é improvável é o que move a nave. Ele está querendo dizer, a vida não tem sentido nenhum. Esse cara tem um propósito de vida diferente de um cristão. Segunda coisa, queda. O que há de errado no mundo? Qual que é a origem do mal? O que há de errado comigo? Porque cá entre nós, se a gente for sincero, a gente vai olhar para o mundo e a gente vai dizer, tem alguma coisa errada acontecendo. Ninguém olha para o mundo e acha que está tudo bem numa boa. A gente pode explicar de várias formas, mas tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada. Como é que isso começou? De onde o mal vem? E aí o grande problema é quando nós descobrimos o mal dentro de nós. Tem um livro muito famoso na tradição cristã que se chama O Mal que Habita em Mim, né? O mal que está dentro de mim. Às vezes, como num outro filme do Shyamalan, né, chamado Fragmentado, não sei se você já viu esse filme, que o cara tinha 23 personalidades, às vezes a gente descobre que a gente tem 20 e tantas personalidades diferentes. O mal está dentro de nós. E aí nós temos a redenção e a restauração, que a redenção significa como o mal é vencido. Como que esse mal é vencido? E quando a gente olha para a redenção, a gente pensa, como que as coisas vão ser lá no final de tudo? Qual que é o final de tudo? E aí eu te digo uma coisa, o professor James Smith me ensinou isso, o professor Charles Taylor me ensinou isso. A visão que a gente tem do final de tudo, ela muda e impacta como eu vivo hoje. Tem gente que acha que vai acabar. Eu sempre lembro do Boechat, né? O saudoso Boechat. O Boechat falava isso direto. Quando eu morrer, acabou. Ele falava direto no microfone da Band News. Eu sou ateu. Eu até não queria ser, mas eu sou ateu, não acredito nada. Morri, acabou. E ele achava isso, que ele ia morrer como morreu, de uma forma trágica, infelizmente. Falando, não tem mais nada. Opa, isso traz impacto na vida de uma pessoa. Né? Então, como é que todas as pessoas possuem respostas, ainda que você não tenha parado para escrever essa resposta, mas essas 3 ou 4 coisas, você tem resposta para elas. Se eu te perguntasse, a gente conversando, você me daria essas respostas. E é esse conjunto de respostas que forma a nossa cosmovisão. Então, um hindu tem umas respostas, o ateu tem respostas, o cristão tem respostas, todo tipo de pessoa tem respostas diferentes para essas perguntas. E aí, o que acontece? Nós vivemos num tempo extremamente individualista. Antigamente, as pessoas não viviam para si, as pessoas viviam para o coletivo. As pessoas viviam para a sua tribo, para a sua família, para honrar o nome da sua cidade, do seu lugar, do seu povoado. Hoje não, nós vivemos para a gente. A gente não veste nem a camisa da empresa que a gente trabalha. Você está aqui hoje, se aparecer uma proposta, você vai embora e vai tchau. Né? Esses dias aí estavam discutindo isso no futebol. Eu não lembro que caso foi. Foi o caso do Dorival Júnior quando foi para o Flamengo.
Que aí estavam falando isso, né? Poxa, mas ele estava lá no Ceará, o Ceará acolheu, ele tinha que ter gratidão. O que é gratidão? O salário lá é maior, o cara tem que pensar na carreira dele. É o que as pessoas pensam. Por isso que ninguém fica no emprego mais como antigamente. A pessoa se aposentava. O nosso amigo Jackson, né, que não esse Jackson, outro Jackson, que comemorou esses dias aí 50 anos de Pfizer, trabalhando na Pfizer. Isso, meu sogro, mais de 30 anos na Nestlé, outras pessoas, 30, 35, 40, isso não existe mais. As pessoas ficam 2, 3, troca, vai, vai, tá. Às vezes, num ano, a pessoa trocou 3 vezes de emprego, procurando a melhor, porque nós vivemos em tempos individualistas. Casamentos não duram, relacionamentos não duram, porque cada um quer o melhor para si. E aí, ao mesmo tempo, as pessoas acham que elas encontram as respostas quando elas olham para dentro de si. Aí estão os coaches se multiplicando aos montes, né? Rapaz, vocês sabem que eu tenho um ranço, né? Mas amém. Os coaches aí se multiplicando num curso de final de semana que ele descobre como orientar as pessoas ao que fazer da vida delas. E aí, de repente, o coach do segredo vai falar do milagre, vai falar para você, olha para dentro de você. A resposta está dentro de você. E as pessoas, a gente pensa, peraí, mas será que eu tenho que olhar para dentro de mim? Será que a resposta está dentro de mim? Será que eu sou capaz de me desenvolver por mim mesmo? Né? E a gente tem uma ideia na nossa civilização pós-iluminista, pós ali toda aquela Revolução Francesa, todo o desenvolvimento dos pensadores, Locke, René Descartes, toda essa tradição de pensadores, de que a gente tem a capacidade e a autonomia de escolher quem nós queremos ser. Hoje, na nossa sociedade, se você parar aqui na Avenida Paulista, as pessoas acreditam que elas escolhem quem elas querem ser. Qual história elas querem escrever. Só que se a gente olha para a academia, para os escritos, para os filósofos, a gente descobre que a coisa não é bem assim. As pessoas não escolhem quem elas querem ser. O que elas escolhem é uma parte pequena. Elas recebem configurações, todos nós, como eu disse, do local que nós nascemos. Primeiro que nós temos uma carga genética, que já traz uma série de coisas. E é estranho a gente pensar nisso, né? O temperamento, o humor, as características que vêm dos nossos pais, dos nossos avós, né? O trejeito de falar. E aí daí, além da sua carga genética, se você nascesse aqui ou nascesse lá no Japão, você seria outra pessoa, com a mesma carga genética. Você seria outra pessoa. Eu seria outra pessoa. Se eu nascesse na Índia, com o mesmo DNA, eu não seria a mesma pessoa. Então, existe na nossa civilização um mito de que você tem que dar liberdade para as pessoas escolherem o que elas querem ser. Nós chegamos ao extremo de pais que olham para os seus filhos e esses dias a gente estava vendo um seriado australiano de paternidade e maternidade. Vocês sabem por que a gente estava vendo. É um seriado de humor, assim, um humor bem ácido. Da tristeza e da coisa da paternidade e da maternidade. E aí tem um grupo de ajuda de mães lá, e tem uma mãe que ela nunca consegue fazer nada, coitada. Tem uma lá que é a CDF da sala, faz tudo certinho, lê todos os livros, sabe tudo, e a outra não segue no horário, ela esqueceu o neném dentro do carro. Ela é uma confusão. E aí tem uma outra que ela fala, qual que é o nome de cada criança? Aí uma fala, a gente não definiu o nome. A gente vai deixar, a gente vai deixar ele ou ela escolher ele ou ela escolher o próprio nome, a própria identidade. E isso é uma coisa que as pessoas acreditam que é um discurso respeitoso e amoroso, que está por aí, que está... Ontem eu li no Twitter um negócio dizendo assim, eu sou cristão e a minha professora da faculdade falou que se eu não escrever em linguagem inclusiva, meu trabalho vai ser zerado. Então ela não pode falar todas ou todos, ela tem que falar todes. Que além de uma bagunça completa, ainda é errado pela norma do português. Desnecessário. Confunde a língua. Né? Mas a gente está nesse mundo. O grande estudioso Charles Taylor, que está aqui nessa foto, ele afirma que uma das bases da civilização moderna ocidental é a importância da vida cotidiana. Depois da Reforma Protestante, um dos pilares da civilização ocidental que nós vivemos, a chamada civilização judaico-cristã,
é a ideia de que a vida cotidiana ela tem valor, ela importa. Por isso que surge a ideia de direitos humanos, surge a ideia de a pessoa tem direitos inatos, direitos que são vitais a ela, porque a vida cotidiana importa. Porque há um medo, qual que é o grande medo da nossa época? O medo de uma vida sem sentido, de uma vida sem razão, da pessoa não cumprir o propósito. Por isso que os coaches estão ganhando tanto dinheiro aí, falando tanta bobeira. Eu sei que, eu sei que existe uma parcela mínima, pequena, de coaches bons, mas a grande maioria repete discurso vazio, enganando as pessoas. Mas ela fala, encontre o seu propósito. As propagandas, quem trabalha com marketing sabe. Qual é o apelo? Encontre a sua voz, encontre o seu propósito, encontre o seu lugar. Porque as pessoas têm um medo de uma vida fútil. Busca-se sentido para a vida, uma orientação para a vida cotidiana, uma maneira de viver. E aí o Taylor diz que surge a noção, a partir de Platão, de que a vida superior é a vida regida pela razão. Quando a razão domina. E aí o que acontece? Ela traz ordem no universo e na alma. Então é papel da razão, segundo essa concepção, governar a nossa bagunça interna. É nessa visão que surge a ideia de que a ciência ela vai conseguir responder todas as coisas. Porque o cientista, quem trabalha na área científica sabe, é aquele que tem que estar distante do objeto, e ele não tem relação com o objeto, e ele vai analisar o objeto a ser estudado, e ele vai olhar para isso e vai falar, olha, eu sou desprendido, eu sou racional, e eu vou responder isso aqui. A grande pergunta é, será que isso é possível? Será que a gente consegue, com a razão, responder tudo? Olha, isso surgiu lá no final do século XVIII. Eu acho que o século XX está aí para provar para a gente que, olha quantas atrocidades, quantas barbaridades, quantas coisas a gente tem visto. Em nome da razão, de gente que diria que as coisas estariam resolvidas. E aí, o Charles Taylor fala alguma coisa muito interessante. Ele diz assim, seja os reformadores, eu vou ler para não errar, seja os marxistas, todos têm uma ideia de que há uma vida superior e há uma vida inferior. Para todo tipo de visão de mundo, é que as respostas são diferentes. Mas qual que é a vida superior? A vida superior é aquela vida onde se controla o caos interior, onde você põe ordem na sua bagunça. E qual que é a vida inferior? A vida inferior é a pessoa escrava dos seus desejos e dos seus vícios. Todas as religiões, todas as ideologias, todas as pessoas acreditam. Para Marx, por exemplo, qual que é a vida superior? A vida superior é quem vence a luta de classes. É quem consegue vencer a exploração. Qual que é a vida inferior? A pessoa que é escrava da exploração. Para o cristianismo, qual que é a vida superior? Aquele que está, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Qual que é a vida inferior? Vocês estão escravos do pecado. Então é essa a ideia. E aí, o Charles Taylor termina dizendo, nós só somos alguém com identidade, ele vai chamar isso de self, que é daí que vem o termo selfie, né, que é a ideia do eu. Nós só somos alguém com identidade quando a gente se move em indagações, buscando e encontrando orientação para o que a gente considera o alvo final da minha vida, que é algo bom, o bem. Então, a gente só é alguém quando a gente se pergunta certas coisas, quando a gente questiona certas coisas, quando a gente anda em direção àquilo que eu considero um propósito bom de vida. E você fala, por que você está falando tudo isso? Nós vamos amarrar tudo isso, você vai entender onde nós vamos chegar. Eu já vi que eu não vou conseguir terminar essa pregação hoje, eu vou ter que fazer o que meu sogro falou, parte 1 e parte 2. Começo hoje, termino na semana que vem. Para não correr, para a coisa não bagunçar na sua cabeça, né? Deus me livre. Então, é sobre isso que a gente vai conversar. Começando com o famoso texto de Romanos 12. E aí a gente vai entender o que o apóstolo Paulo fala sobre não tomarmos a forma desse mundo. Eu sempre falo que a gente é muito engraçada, né? Uma vez eu vi a tradução mais, né, antiga
atualizada, revista atualizada, traduz o texto como não vos conformeis com este século. E aí uma vez eu vi uma pessoa falando que não conformar é você ver as coisas e ficar, ai, não me conformo, ai, eu não me conformo, meu Deus, que tristeza. Não é isso, né? O sentido é não tomem a forma. E aí nós vamos ver o texto de Romanos 12, que está aqui, Romanos 12, 1, que fala sobre, olha, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Primeira coisa, vamos parte a parte. O apóstolo Paulo começa com esse portanto, que está no capítulo 12. O que significa isso? Você tem que ter lido o que ele fala do 1 ao 11. Porque ele está falando, né? É que nem você pegar uma conversa pela metade e a pessoa, lembra do que eu falei? Você não viu, você não sabe, como é que... Sabe quando você vê um filme que é continuação, que você não sabe o que aconteceu no primeiro? E a pessoa fala, você lembra? Aí você fala, não sei o que aconteceu, o que aconteceu? Eu perdi o capítulo, né? Então o apóstolo Paulo fala, portanto, se você não leu do 1 ao 11, você já não sabe o que ele está falando, portanto, o quê? E aí a gente faz uma recuperação, né? Tudo que foi exposto na carta de Paulo, a grande obra de Paulo à igreja de Roma, né? Eu vou mostrar o resumo. O apóstolo Paulo, e aqui está um desenho do Bible Project, que é um projeto maravilhoso, que tem vídeos resumindo e pôster resumindo cada livro da Bíblia. Se você não conhece, olha, primeiro que o Tim Mack, que é o autor, ele é um gênio da Bíblia, assim, cara, um absurdo ele. E eles fazem uma coisa muito legal, muito visual, é muito gostoso de ver e de aprender, né? Ele fala o seguinte, ó, Romanos de 1 a 4 mostra um evangelho que revela a justiça de Deus. O que o apóstolo Paulo vai mostrar? Eu só vou começar, não pelo começo, né? No capítulo 3, o apóstolo Paulo cita um texto do Antigo Testamento dizendo, não há um justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aqui é a base teológica de Paulo dizendo, meu amigo, não importa se você é judeu, se você é grego, se você é qualquer outra nacionalidade, não importa. Você pecou e você precisa da graça de Deus e da misericórdia de Deus. E aí ele começa, do começo, no capítulo 1, falando sobre os pagãos. Aqui, ó, do versículo 18 ao 32. No 1 ao 17 está escrito aqui, o evangelho é o poder de Deus para salvar as pessoas, o evangelho revela a justiça de Deus. Jesus ressuscitado é o novo rei das nações. Quem ouviu o Vitor Fontana 2 semanas atrás sabe do que ele está falando. Jesus não é o imperador de Roma que é o rei do mundo. O rei das nações agora é o Cordeiro ressuscitado. E aí, ó, que ele sempre faz o que é certo e que é fiel às suas promessas. E aí ele começa aqui do 18 ao 32 dizer, todas as nações estão presas. E o que os pagãos são culpados? Ó, está escrito culpados. Eles são culpados do pecado. Qual pecado? Da idolatria. Então vamos entender o que é isso aqui. O argumento é o seguinte, Deus julga a humanidade por eles serem perversos. Quando eles suprimem, é o termo que ele usa em Romanos, a verdade. E por que eles fazem isso? Porque eles começam a adorar outros deuses. E o que é o argumento de Paulo? Porque a gente poderia dizer, como você já ouviu, às vezes até já pensou, pô, mas como é que tem gente que vai ser condenada pela justiça de Deus se a pessoa nunca ouviu o evangelho? É um argumento. Pô, Deus vai ser injusto? Tem gente que nunca ouviu o evangelho. E aí Paulo diz uma coisa muito interessante. Toda a humanidade, tendo ouvido o evangelho ou não, na sua criação, no seu DNA, e na criação do mundo, tem pista suficiente para entender que existe um Deus, e para entender que Deus colocou ordem no mundo, e para entender que há certo e errado. E a gente pode provar isso na prática. Qualquer ser humano que nunca tenha ido numa escola, nunca tenha frequentado uma aula, ele tem dentro de si um código de que ele sabe que certas coisas são certas e certas coisas são erradas. Ele veio com isso de fábrica. O apóstolo Paulo fala, por isso, qualquer ser humano é indesculpável. Isso na teologia, os teólogos vão elaborar isso, chama teologia natural. E aí os teólogos dizem, isso não é suficiente para a salvação, mas é suficiente para a condenação.
O mundo mostra que há um Deus. A criação, mesmo caída, mostra que há um Deus. E aí, o argumento de Paulo é para dizer o seguinte: essas pessoas poderiam escolher honrar a Deus, mas elas escolhem a idolatria. No caso dos pagãos, eram deuses mesmo. Aí você pensa, ainda bem que no mundo de hoje a gente está tão evoluído, a gente não tem Deus. Já diria lá o Neil Gaiman, né, do Deuses Americanos, né? Quem já viu essa série ou leu esse livro, ele fala o quê? Que a gente tem deuses modernos, pós-modernos. A gente tem o Deus da ambição, o Deus do poder, o Deus do consumismo, o Deus da inovação. A gente não tem mais a deusa da guerra, da colheita, a gente tem esses deuses, da economia. E a gente continua se prostituindo com esses deuses. Aí ele diz, trocando a glória de Deus por aquilo que é corruptível, por aquilo que é corrupção, por aquilo que é caído. E aí Paulo fala, por isso essas pessoas são indesculpáveis, e elas são dignas de juízo. E aí qual que é o castigo da idolatria? E aqui eu não vou dar aula de teologia da idolatria, eu vou resumir, já vou te dar a resposta. O castigo da idolatria é que Deus entrega o idólatra para se tornar igual ao ídolo. Ah, você quer adorar o ídolo? Então vira que nem ele. Só que na prática, o que significa isso? Na prática, a mente das pessoas se torna uma mente corrompida. As pessoas não conseguem enxergar a verdade. As pessoas não conseguem discernir a verdade. As pessoas não conseguem entender o mundo de verdade. Existe uma confusão na mente. Existe uma loucura que impera nas pessoas. E aí o apóstolo Paulo diz, por isso que Deus entregou as pessoas a si mesmas. A pior coisa, cá entre nós, tá? Dica de amigo, a pior coisa que pode acontecer comigo e com você é Deus nos entregar a nós mesmos. É Deus falar, tá, você quer? Então você vai ficar com você mesmo. Olha, não deseja isso para ninguém. Então Paulo diz, Deus entregou a humanidade e falou, então beleza, fiquem vocês com vocês. Essa é a mente corrompida. E aí, a partir do capítulo 2, Paulo fala assim, que o judeu está lendo isso, né? O judeu está lendo isso, falando assim, é isso aí, Paulo, esses caras são safados, esses caras aí são tudo bandido, esses caras aí precisam morrer, isso aí todo mundo, mata todo mundo, Deus está do meu lado. Aí Paulo fala, ô lindão, vem cá, não é porque você tem a Torá que você é melhor, ao contrário, eles são culpados sem nunca terem ouvido a lei de Deus. Vocês que ouviram e não obedecem são mais culpados. Aí o negócio faz aquele pam, 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 né? Se fosse uma trilha sonora, dava aquele... Ou então, né? Deu muito ruim. Paulo fala, judeus, vocês são mais culpados. E Paulo fala da posição de, eu sou judeu e eu já estive nesse lugar. Eu já fui um desses. A gente é mais culpado, porque a gente tem a revelação de Deus, a Torá, a lei de Deus dada a Moisés, e mesmo assim a gente não obedece. Por que Paulo diz que a gente não obedece, judeus? Porque eles mataram Cristo, simplesmente por isso. E aí Paulo diz, nós somos mais culpados. E aí depois ele vai dizer assim, ó, no capítulo 5, somente Cristo, como o segundo Adão, pode obedecer aonde nós erramos. A gente só tem vida porque o segundo Adão, Cristo Jesus, veio na nossa carne, no nosso lugar, e cumpriu aquilo que a gente não cumpriu. Aí no capítulo 6 ele diz, porque nós não somos mais escravos do pecado, nós estamos libertos do pecado. Aí no capítulo 8 ele fala, porque nós somos adotados pelo amor de Deus, no Espírito de Deus. É o versículo que todos nós conhecemos, que ele diz, nos quais clamamos, Abba, Pai, o Espírito de adoção. O texto famoso que diz, o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E aí é o texto mais famoso que ele ainda termina dizendo, não há morte, não há vida, não há principados, nem poderes, nem alturas, nem qualquer profundidade, nem o presente, nem o futuro, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aí Paulo fala, esse amor é indestrutível. E aí ele fala, Deus não desistiu de Israel. E aí ele começa a tratar no capítulo 9, 10 e 11 sobre como Deus vai lidar com Israel. É um dos textos mais difíceis da Bíblia, tá? Não se engane.
É lindo, mas difícil. É tão difícil que Paulo, inteligente como era, inspirado por Deus como era, quando chega no final do capítulo 11, ele termina, ele para e fala assim: ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem pode sondar a mente de Deus? Quem pode conhecer os seus caminhos e os seus mistérios? E a resposta é: ninguém. E aí ele diz: porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, a ele a glória para todos sempre. Amém. E aí acaba, e quando ele faz esse hino de louvor, ele diz: portanto, está tudo isso na cabeça de Paulo. Nós somos todos miseráveis. Cristo Jesus veio, nos arrancou da morte, nos arrancou do inferno. E pela graça de Cristo Jesus, nós somos adotados na família de Deus. E nós fazemos parte do propósito de Deus. E aí o que Paulo está dizendo é: pelas misericórdias de Deus. Paulo está dizendo: eu acho que vocês já entenderam que se não fosse a graça de Deus, a gente não conseguiria. Misericórdia, amor, tudo que Deus fez por nós para restaurar o seu senhorio sobre o mundo e para restaurar o nosso relacionamento com Ele. E aí olha que interessante, o Tim Keller sempre fala isso, O evangelho não se trata do que eu faço por Deus, mas do que Deus fez por mim. No evangelho ninguém se gaba de ter feito nada, porque a gente não fez, tudo que a gente fez foi insuficiente. O evangelho é o que Deus fez por nós. Aí, o apóstolo Paulo diz assim: eu rogo pela rogo é um termo forte. Ele não está pedindo, ele está implorando. É quase que uma humilhação, assim, eu estou aqui assim, implorando que vocês, pelas misericórdias de Deus, pelo amor de Deus que te alcançou, como a gente canta, logo eu, né? Um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo. Tem gente que canta isso, não aqui, né? Aqui a gente, graças a Deus, amém. Mas tem gente que canta, eu fraco e devedor, eu sou poderoso, eu sou vencedor, eu sou indesistível, eu sou inquebrável, eu tenho corpo fechado. Não entendeu a graça de Deus, a gente diante de Deus é nada. Pelas misericórdias de Deus, ele fala que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. E eu estou terminando essa primeira parte, que ele diz assim: sacrifício era a forma dos adoradores agradarem os deuses. Eu sempre me lembro quando eu leio esse texto de Madagascar, daquele desenho, né? Que a girafa vai lá se entregar, a girafa, né? Que ela vai se entregar lá no vulcão, e ela fala assim: tá bom, eu vou me entregar lá para os deuses pararem de ficar com raiva. Era a ideia do mundo antigo. Teve uma seca, o Deus da chuva está nervoso, vamos entregar um sacrifício. Teve um terremoto, o Deus não sei do que está nervoso. Os deuses estavam sempre bravos, e sempre a humanidade dando sacrifício para acalmar os deuses. Paulo está dizendo: vocês já entenderam que esse não é o sacrifício que o cristão faz. A gente não oferece para agradar. Por isso que tem cristão, eu falo, coitado, tem cristão que faz jejum para ver se deixa Deus com dó. Já viu essa? Eu estou de jejum para ver se Deus me abençoa. O que você acha? Que Deus lá do céu vai olhar para você e falar assim: nossa, vou pegar o André, que é uma pessoa que, como eu, gosta de comer. Deus vai falar assim: poxa, André, ele está passando uma fome. Rapaz, está fazendo um... Olha, que eu vou abençoar ele, porque, tadinho, ele merece. A gente acha que a gente manipula a Deus com aquilo que a gente faz. Não é esse sacrifício que o apóstolo Paulo está falando. Então, vocês já entenderam que não é o que você oferece. É Deus que se ofereceu. O que você faz com Deus que já te deu tudo? Você se entrega totalmente. Por isso que o sacrifício é vivo. E aí, quando alguém lê isso, é uma expressão, que isso na língua se chama oxímoro, que é uma ideia de um paradoxo. Como é que é sacrifício? Porque sacrifício é morto. Como é que é um sacrifício vivo? A ideia do sacrifício vivo significa: eu me entrego totalmente, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, não para agradar a Deus, porque Deus já se agradou de mim. Eu não faço para ser, eu faço porque sou. Eu sirvo porque eu já fui alcançado, eu amo porque eu já fui amado, eu obedeço porque eu já fui resgatado. E aí eu vivo para Deus. O sacrifício vivo significa o todo da minha vida. E é interessante porque
ele termina dizendo santo e agradável. O John Stott fala que isso é um correspondente moral para o sacrifício do Antigo Testamento que tinham que ser sem defeito. As marcas da santidade. E aí, com a santidade, ou seja, viver do jeito de Deus, quando eu me entrego para viver do jeito de Deus, eu agrado a Deus. E aqui termina com a ideia de esse sacrifício é o todo da vida. E tem muito crente que acha que Deus quer a nossa alma. O bom evangélico é aquele que fala, muitas almas foram alcançadas. Quantas almas foram alcançadas no evangelismo? Né? Deus não quer alma. Deus não é o penadinho. Deus quer o corpo inteiro. Deus quer o ser humano inteiro. Tem muita gente que fala, eu dou a alma para Jesus e o corpo eu faço o que eu quero. Não, o ser humano, a gente não acredita que no mundo de Paulo, os filósofos helenistas acreditavam que o corpo, a matéria, era má. O que salvava era o espírito. E tem muito crente que acredita como eles, e não acredita na Bíblia. A Bíblia não fala que o corpo é mau e que o espírito é bom. A Bíblia fala, tudo é mal, e Deus transforma tudo em bem. Deus quer o todo da vida. Deus não quer o teu domingo, Deus quer o teu domingo a domingo. De segunda a segunda. Deus quer a tua segunda, a tua terça, a tua quarta, a tua quinta. Deus não quer teu 10%. Eu sempre falo isso na oferta. Irmãos, vamos dar os 10% para Deus. Querido, Deus não quer teus 10%. Deus quer o teu 100%. Os 10%, que algumas pessoas dizem, talvez seja uma ajuda para você sempre doar. Mas você não dá 10 para fazer o 90 com os 90 o que você quiser. Ó, já te dei aí, agora deixa que eu cuido do meu aqui. É o sacrifício vivo. O corpo não é mau. O corpo pode ser usado para a glória de Deus. E aí termina, e eu quero terminar aqui, dizendo, esse é o culto racional de vocês. Em alguns lugares se traduz como culto espiritual. Esse é o culto espiritual de vocês. E aí você fala assim, mas peraí, alguém cometeu um erro aí. É culto espiritual ou é culto racional? Porque na nossa cabeça são duas coisas opostas. A palavra no grego é lógicos, que você sabe, tem a ver com lógica. Olha, até a grego vocês já aprenderam hoje. Então, qual que é a melhor tradução? A melhor tradução é, esse é o culto que provém de um entendimento verdadeiro. Esse é o culto que vocês oferecem porque vocês entenderam de forma correta. Porque vocês sabem o que está acontecendo de verdade. Esse é o culto que você fala, Deus fez tudo isso por mim, eu era tão miserável. Eu sempre falo, né, que eu tenho cantado por Nicolas, a minha mãe cantava essa música para mim, todos os dias, para mim e para Rebeca, para eu e a Rebeca dormirmos, que é a música que o Luiz de Carvalho gravou lá em 1960 e bolinha, que fala, né? A minha alma estava longe do caminho do céu. E essa traz essa verdade. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Tem muita gente que esquece que a gente já foi pobre, perdido, cego, nu. E aí, quando eu entendo isso, eu entrego um culto que não é culto, é a vida, é relacionamento, é viver para Ele, é com entendimento. E aqui eu quero encerrar com a cosmovisão cristã, respondendo a primeira das três perguntas. Quem criou o mundo? Deus. Quem é o dono do mundo? Deus. Para que eu fui criado? Para viver para a glória de Deus, refletindo a imagem de Deus. E aí, nesse sentido, a cosmovisão cristã diz, toda a minha vida deve ser colocada para trazer glória a Deus. Com tudo que tenho. Tem uma canção do Diante do Trono que diz, tudo que tenho, tudo que sou, e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho,
Tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Tudo que nós temos. Gente, nós falamos um versículo hoje. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, eu rogo que vocês se apresentem como sacrifício, ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto com o entendimento de vocês. Esse é o culto que vence o mal. Esse é o culto, a mentalidade que honra Jesus. Na semana que vem nós vamos continuar. Versículo 2, 3 e vamos caminhando, né? Como que a gente responde às outras perguntas? O desafio é muito grande. O desafio é muito grande. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas é Deus que nos capacita, é a graça de Deus que nos fortalece. É possível porque nós temos o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, habitando dentro de nós. Não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos. Obrigado pela tua palavra, que ensina, que transforma, que confronta, que mostra a verdade sobre nós para nós mesmos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos leve a entender tudo aquilo que nós temos que